Vamos nos apresentar? Bom dia, doutor. Claro. Cleiton, já ouvi falar do Cleiton. Claro. Cleiton? Michele. Michele. Isso. Você faz o quê, Michele? Eu sou tia do Cleiton. Tia do Cleiton. Eu sou Elton, sou advogado da família. Perfeito. Eu sou o Paulo, eu sou irmão do Cleiton, a gente trabalha junto há 5 anos. Tá, meu nome é Luiz Rosman, eu não sou funcionário do hospital, eu sou médico perito judicial. Legal, doutor. Tá. Prazer. Muito prazer. Então, essa reunião que eu acho que eu convoquei, eles pediram para mim convocar essa reunião, que eu não estou aqui para defender o hospital, eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu queria esclarecer fatos. Fatos para ver se a gente consegue chegar a uma definição do que você vai fazer na vida. Você tem que falar, eu quero saber o que eu vou fazer, eu quero te ajudar. Então, o objetivo dessa reunião é o seguinte: hospital, lógico que o médico que trabalha, ele não tem nenhum objetivo de provocar dano. Ele faz as coisas e, às vezes, coisas acontecem. Em medicina, como tudo na vida, você tem dois lados, certo? Existe, em medicina, existe duas coisas. Existe o erro médico, que existe em todos os hospitais do mundo. Existe um mau resultado, quando você faz tudo certo, tudo que você planeja e dá errado. E existe uma coisa que a gente chama de risco do procedimento. Não tem nada na vida dentro de um hospital. Andar na rua é um risco hoje. Você tem um risco. Imagina você ser atendido no hospital, tem um risco. Imagina ser uma doença gravíssima como tem o Arthur. Existe um risco para qualquer procedimento que ele fazer, tem um risco muito maior. Então, o hospital não tem um objetivo. E eventos adversos graves acontecem. O hospital tem um grupo que estuda eventos adversos graves e ele só pode provocar melhoria contínua dos processos que acontecem aqui estudando os eventos adversos graves. Os erros, os maus resultados e aquilo que é risco e acontece, você não consegue melhorar, porque era um risco do procedimento. Tinha um risco, aconteceu, você fala, tem alguma coisa que eu podia fazer para melhorar? Não tem, porque foi feito certo e deu errado. Então, e existem erros. Quem não erra na vida? Não existe ninguém que nunca errou. E o erro tem um preço. Desculpa, doutor, é que eu tenho uma certa... Eu acho que você pode interromper a hora que você quiser. Ai, me desculpa. A minha pergunta é porque eu sou muito leiga no assunto. Claro. Eu sou farmacêutica, mas às vezes a gente fica em dúvida em relação a alguns termos. Evento adverso grave. É tudo aquilo que sai do normal. Sim, você é atendido... Não, eu entendo. O doutor está querendo dizer que o que aconteceu com o Arthur foi um efeito adverso, uma reação adversa, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar agora, vou te responder. Sim, por favor. Ainda bem que o teu advogado está aqui, eu pedi muito para ele vir aqui. O diretor clínico de um hospital, diretor daqui, ele não pode julgar nenhum médico que está aqui dentro. Qualquer coisa que aconteça aqui dentro, o diretor do hospital não pode julgar. Existem leis nesse país. Quem julga médico? Quem julga ato médico? Se você entrar no Google e ler ato médico, o que é um ato médico? Um procedimento médico. Quem julga isto? Uma vez teve um caso aqui, há muitos anos atrás, que o diretor falou, você está para um médico, você está descadastrado. Ele entrou com uma liminar, em 12 horas ele estava operando aqui. O diretor do hospital falou, você não opera mais aqui. Ele entrou com uma liminar e veio, marcou a cirurgia e começou a operar. Então, quem julga ato médico é o Conselho Regional de Medicina. Ninguém mais tem o direito de julgar ato médico. Se ele julgar que é um evento adverso, que é um erro, que é um mau resultado, é o Conselho Regional. Um perito judicial, e ele sabe disso, quando ele vai fazer um laudo pericial para o juiz, se ele escrever no laudo
que houve um erro médico, o Conselho Regional adverte e suspende o perito. Quando eu faço um laudo, eu escrevo para o juiz: existe indícios de uma conduta inadequada. Eu escrevo desta forma. Sim, e o juiz... Vamos falar Pera, deixa eu deixa ele concluir, porque na verdade eu não sei o que acontece com os médicos aqui do Einstein. São tão preparados, são tão especializados, são tantas pós-graduações é tão que eu difícil acredito... ser cadastrado aqui, você Sim, não faz ideia. Eu imagino, e eu admiro esse currículo imenso dos doutores e ao mesmo tempo a dificuldade que vocês têm ou a má vontade de responder exatamente aquilo que a gente pergunta. A minha pergunta foi: efeito adverso, reação adversa grave ao medicamento. Como farmacêutica, eu te digo que não foi. Reação adversa grave a medicamento são reações esperadas, inerentes ao mecanismo de ação ou a características físico-químicas de determinado fármaco. Nós estamos falando... Não estamos aqui falando de reação adversa a medicamento, doutor. Um medicamento que ele já havia sido administrado para o Arthur antes, no ano passado, em julho, quando ele realizou outra endoscopia, a mesma medicação. E há 2 semanas atrás, quando ele fez uma outra cirurgia para sonda... Teu nome? Michele. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui, o doutor está falando que foi uma reação adversa grave. Eu estou falando... farmacêutica, eu não estou falando que foi o doutor iniciou a conversa dizendo... Existem eventos adversos graves. E aí eu perguntei não para o reação, doutor, o que vocês... Eu não entendo nada de farmacologia. Do ponto de vista prático, no caso concreto, a grande questão que emerge é: qual foi a avaliação? Nós sabemos que os senhores fizeram uma sindicância. Então, deixa eu te falar, eu não sei porque eu não participei disso. Então, as sindicâncias que fazem dentro do hospital para avaliar, eles só conseguem melhorar com as avaliações internas, que eu não sei como. Eles fazem, existem grupos de estudo que avaliam e fazem. As avaliações para melhorar, para saber se houve erro, se houve mais resultado, para melhorar processos, são reações que são feitas aqui dentro e eu não participo disso. Okay. Tá certo? Então, a minha nós área não temos hoje nenhuma resposta com relação a isso também. Eu só quero chegar no meu objetivo daquilo que a gente vai falar. Então, dentro daquilo que acontece, a direção do hospital, os grupos que estudam melhorias de processos estudam e aquilo que tiver errado, eles vão tentar corrigir. Aquilo que eles acham que foi mau resultado, eles vão levar para quem é responsável que aconteceu um evento, teve um mau resultado, que não tem nada a fazer. Então, nenhum diretor clínico de hospital pode julgar um médico, nem daqui, nem de fora, Dr. Egéias, um colega nosso, por um mau resultado, por um erro médico. Então, qual é o direito que o paciente tem? Quem é o contato dele em relação àquilo que ele fez? É um médico da família, o médico vai falar. Eu tenho médicos aqui dentro que chega o paciente e fala: aquele médico é o clínico, aquele médico que te operou fez uma enorme besteira. Eu acho que ele tem que reparar o dano. É o médico que você contratou, que é o teu médico que você confia, é o teu relacionamento, a tua fonte de informação é o teu médico. O médico responsável sabe tudo o que aconteceu. Então, o médico do paciente é a informação dele. Inclusive, o hospital não indica médico para o paciente. Médico, você tem o seu médico. Se você não tiver um médico, você vai ter uma opção de médico para escolher. Então, na hora que você julga um ato médico e acontece um evento adverso, o evento adverso pode ser um erro ou um mau resultado. Estou te falando que um evento adverso, aquilo que sai, não é aquele doente que entra e sai bem. Todo o resto, que tem uma complicação, tem uma infecção, etc., é um evento adverso, que é estudado. Então, quando acontece um evento adverso, o diretor do hospital ele não pode julgar, porque se ele julgar, ele é processado pelo Conselho Regional. Então, existem 2 coisas que você pode fazer, 3.
A primeira coisa é você pegar todos os dados do evento adverso e falar: vou mandar isto para o Conselho Regional de Medicina, quero uma avaliação do Conselho Regional para saber se houve erro médico. Pega todo o teu prontuário médico que você vai receber, está pronto, mas está trancado na sala de uma pessoa que está numa reunião externa. Ela chega uma hora, depois da uma hora, o prontuário vai estar entregue na tua mão inteiro. Esse prontuário, prontuário é o médico quê? inteiro. É o prontuário Desde dele o ou é dia- a investigação? O prontuário dele. É o prontuário. O prontuário dele inteiro, do começo ao fim. Uhum. Você vai ter, eu xeroquei, são quantas folhas? 1.800. 1.800 folhas. Vai estar todo na tua mão para você fazer o que você quiser. Você pode falar assim: quero contratar um perito para avaliar esse prontuário, quero contratar um médico, quero fazer uma avaliação. Primeiro, tua opção. Segundo, quero abrir uma sindicância no Conselho Regional de Medicina para saber se houve erro. Terceira opção, quero entrar com processo. Você pega toda a documentação e aciona o hospital por erro médico. Na hora que você entrar com o processo, e você sabe bem, você vai tentar provar o erro. Na hora que você tentar provar o erro, você vai ter que contratar um teu perito, teu assistente técnico, para tentar justificar as tuas ações, as ações contrárias àquilo que você acha, você vai ter uma série de argumentos, você vai ter os teus quesitos que você vai perguntar. Para quem que você vai perguntar? Para o médico perito do juiz. Porque o juiz, como ele não entende nada de medicina, ele vai ter um perito dele. Você vai ter um perito teu. Mas, desculpa, eu posso interromper o Claro, senhor? claro. A gente não está aqui para falar de legalidade. É. A gente está aqui para falar sobre o que realmente ocorreu com o Arthur. Me chamaram para uma reunião previamente, aliás, posterior ao que ocorreu, à intercorrência do Arthur, e me disseram: Sr. Cleiton, através da Fernanda, desculpa, qual é o seu nome? Agés. Agés. O senhor é o quê, doutor? Sou da prática médica aqui do hospital. Da prática médica, ok. Só para a gente se identificar aqui. Então me chamaram para uma reunião posterior. Para te dar. Não, mas espera aí, deixa eu concluir que o senhor, alguma coisa o senhor tem que me dizer. Claro. Me chamaram para uma reunião pós-intercorrência e me disseram: Sr. Cleiton, nós vamos investigar através de uma sindicância o que aconteceu com o Arthur e, ao final dos 45 dias, o senhor vai receber toda a documentação de resultado dessa investigação, dessa sindicância, ok? Pois bem, dia 22 de maio, Débora me procurou, Débora que está presente aqui, e disse: Sr. Cleiton, vamos apresentar o resultado da sindicância através da equipe de gestão de risco, blá blá blá. Ok, dia 22 de junho fomos para essa reunião e o que foi me apresentado lá foi nada. Aliás, uma sequência de contradições em relação ao que aconteceu. Passado a insatisfação quanto a essa reunião, me disseram: olha, você vai conversar com o Dr. Luiz Rosman, que é da diretoria do hospital, e ele vai apresentar para vocês o que aconteceu. Eu quero saber Quem o que falou aconteceu, isso? doutor. Dr. Antônio Capone. Não, eu nunca falei, ele nunca. Eu tenho um e-mail dele. Não, que eu ia apresentar o que aconteceu, eu não tenho Não, ideia. deixa eu complementar, porque obviamente são 3 meses de sofrimento e de eu tortura. tenho certeza. Que na vão família. continuar, né? E o grande problema, doutor, que eu queria que o senhor levasse para quem for, para vocês, doutores, levarem, é que o hospital criou uma expectativa na família. O que nós queremos? Nós queremos que o Arthur saia daqui como ele entrou. Eu queria só. E deixa eu só terminar. Daí o senhor, eu só vou expor isso e depois eu não vou expor mais nada. Porque Não, para mim eu está acho bem que claro. você tem todo direito. Eu vou- A gente está aqui para conversar. Vou né? esgotar a minha hipótese aqui. Nós queremos duas coisas. Nós queremos que o Arthur saia daqui como entrou e nós queremos que seja feita a justiça. Claro. Ponto. O hospital criou uma expectativa na gente de que ia fazer uma sindicância, prometeu que ia entregar uma conclusão justa. O problema é que nós estamos sendo convidados para reuniões, agradeço muito o tempo e a Terceira. disponibilidade dos senhores, da Débora,
Só que a família está em desespero, angustiada, gera uma ansiedade tremenda em nós todos, os nossos corações, por duas coisas. Por causa do estrago, o Arthur hoje está sofrendo muito, e da gente não entender o porquê. Quer dizer, não, a senhora anestesista, há informações encontradas sobre o procedimento. Então, o que estava acalmando até hoje, sinceramente, era que a gente teria, por parte do hospital, uma conclusão, resultado assim. E a gente não recebe. Então, deixa eu te falar uma Então, eu só queria que o senhor dissesse como vai ser o procedimento para a gente nome ficar... é Paulo. Esqueci. Paulo, deixa eu te falar. As pesquisas feitas aqui, e procurando protocolos de atendimento em todos os lugares do mundo, todos, não existe nenhum lugar do mundo, nenhum trabalho médico que fala assim, você deveria ter feito isto, que nós não fizemos. Tudo que foi feito foi seguindo todas as formas de agir em todos os lugares do mundo. Não tem nada que nós deixamos de fazer que poderia ser feito. Então, eu podia chegar para você e falar, deixamos de fazer um negócio. E nas pesquisas dentro dos grupos de estudo, não foi achado nada que saiu dos protocolos. Então, eu queria acabar de falar o que eu não consegui concluir. Então, quem pesquisa isso, quem julga se houve erro, é o Conselho Regional de Medicina. Você tem direito de pegar esse prontuário e para o Conselho falar, quero saber o que aconteceu. E eles têm os melhores experts, especialistas vão falar aconteceu um erro ou não aconteceu um erro. Segundo, associado a isso você pode entrar com uma ação. Terceiro, que eu não falei, você pode fazer um termo de acordo com o hospital. Falar, eu quero, pelo evento que aconteceu, tá certo? Um termo de acordo onde você vai cuidar do meu filho o resto da vida, e se faz um termo de acordo onde não vou acionar o hospital e vou fazer um termo de acordo que eu quero assistência até o fim da vida dele, ou enquanto ele estiver vivo. Isso me parece uma situação em que vocês estão colocando a família, desculpe, da seguinte forma, não me acione, a conversa me parece da seguinte forma, não me acione, porque assim eu garanto a vocês um atendimento. Quando, a rigor, esta responsabilidade, a nosso sentir e ao par das reuniões anteriores, elas já me parecem bastante consolidadas. Até porque se um problema adverso, eu fico imaginando o seguinte, um hospital com a responsabilidade da instituição Albert Einstein, eu não esperaria jamais que um hospital com este renome agisse de uma forma diferente do que dizer ao Cleiton hoje. Acho que você não entendeu o que eu falei. Então vamos lá, quero ouvir. Enquanto a criança está aqui internada, ela vai ser assistida sem dúvida nenhuma. E quando ele receber alta, doutor? E o que eu estou te falando, quando ela receber alta, tá certo? Quando ela for para casa, ela precisar de home care, ela tem um convênio. Não, ela não tem um convênio. Ela não tem amigo. Ele cobra isso, doutor? Hã? Ela tem amigo, mas, doutor... É o seguinte... Ele pode ter um plano de saúde, mas ele não tem um plano de saúde que atenda a Einstein. Ele estava aqui, no final de contas, por um programa SUS. Então deixa eu te falar uma coisa. O hospital atende, no programa SUS, existem as normas de atendimento ao programa SUS. Até a criança ter alta do hospital, até finalizar o atendimento dela, que são todos os cuidados essenciais, o hospital vai atender, vai dar todo o atendimento, até ele precisar do home care. Tá certo? Home care. Então, existe um termo de acordo, eu estou te falando que você tem 3 caminhos. Você fala, eu quero um home care o resto da vida do Einstein. Segundo, eu vou processar o Einstein. Você não pode pedir uma coisa me processando. Eu não posso fazer um acordo com você de te dar assistência do home care do Einstein. Se você olhar o programa SUS que o Einstein tem que cobrir, existem normas. Você vai pegar as leis de normas de cobertura e de responsabilidade. Se você pegar essas normas de cobertura, está lá escrito aquilo que o hospital é obrigado a te dar. E você tem direito de entrar com processo, não estou negando isso. Você tem direito de entrar com processo e tem direito... No mundo ultracivilizado, as partes sentam, conversam e resolvem. No mundo civilizado,
Isso. No mundo civilizado, a justiça é quem arbitra quando há uma contenda entre nós e o hospital. Porque no mundo não civilizado, faz-se justiça com as suas mãos. E não é isso que nós queremos aqui. Nós estamos buscando justamente essa... É possível que talvez tenha que ser acionado? Talvez sim. Eu acho que você tem o direito. Então, eu estou te falando o seguinte, que a direção do hospital não tem o direito legal, eu estou falando de direito legal, de julgar um ato médico do que aconteceu aqui dentro. Ele não tem, o diretor clínico não julga, o diretor de prática médica não julga ato médico do que aconteceu aqui dentro. Ele não pode te dar uma... Eu não posso falar para ele... Eu entendo, mas para a gente é irrelevante isso, com toda franqueza. A gente não espera o julgamento a gente espera uma apuração, como foi prometido, uma apuração, e a apuração dizendo assim, olha, nós... Na apuração... A apuração, o doutor pode dizer o seguinte para mim, não a nossa apuração como o doutor está colocando agora, embora não esteja formalizando isso. Na nossa apuração não resultou qualquer má prática médica, não houve qualquer erro, não houve qualquer... Ok, essa é uma questão. Deixa eu só fazer... Então, assim, é o que eu falei da expectativa, porque o Cleiton tinha informação que seríamos a gente ia fazer agraciados com esse relatório. Eu não sei o que o Capone falou para você, porque Nós eu não não participei do processo de investigação. Desculpa, mas eu acho que existe uma falha muito grande de informações aqui, porque toda vez que nós somos convocados para alguma reunião, vem uma pessoa diferente para dizer que não tem conhecimento do que foi falado anteriormente. Deixa eu te falar, eu não participei das Mas então, sim, Débora, mas você participou, não participou? Então perguntou... Me parece que a estratégia é justamente essa, sempre mandar alguém diferente para dizer, não sei o que foi dito deixa eu te falar, essa é a última reunião isso nossa. É um caso, tem que ter uma continuação. É a última reunião. Não tenho respostas para te dar, nem para você, nem para ele, sobre o que aconteceu no hospital. Estou te falando que as investigações, estou finalizando isso. Sim. As investigações que aconteceram na instituição não encontraram falhas nos procedimentos realizados. Isso que eu queria entender, essa é a conclusão. É uma conclusão final. Eu sei que você queria uma outra resposta, mas estou te falando que não foram encontradas falhas, segundo os protocolos e tudo que a gente estudou na literatura. E o senhor está afirmando também, portanto, que eu não vou receber resultado oficial dessa investigação. Não, eu estou te falando que eu vou te dar o prontuário inteiro, que você tem todo... Prontuário eu já tenho, doutor. E a investigação, você tem todo o prontuário? A investigação que foi realizada... A investigação foi feita por grupos. Existe um grupo de anestesia, um grupo de endoscopia, um grupo da clínica médica. Eles estudam, tá certo? Não tem relatórios, eles discutem, fazem reuniões do jeito que nós estamos fazendo. E não documentam absolutamente nada, doutor? As reuniões são o seguinte, se você nota que existem falhas no processo, eles documentam. Quando eles não encontram, fala assim, olha, teve um caso que foi feito na Inglaterra de uma criança com leucemia falciforme, com anemia falciforme, que aconteceu isto. Então, se existe um caso, eles vão documentar e inserir nas falhas ou nos erros de procedimento. E estou te falando que a partir do momento que não encontraram nenhuma falha no processo, eu estou finalizando esta última reunião e te dando opções de você fazer uma... A terceira opção existe, só para entender para a família e para o Cleiton ficar muito claro isso. Essa terceira opção existe no caso dele? Existe o seguinte... minha memorização de nomes... Elton. É o seguinte, primeiro, você tem duas ações que você pode fazer concomitantes. Ir para o CRM, pegar o prontuário e falar, aconteceu isto, o prontuário está aqui, quero uma avaliação. Okay. Segundo, quero ir para a justiça, avalia a causa e entra com uma ação. Claro. Terceira, fala, não vou entrar com uma ação, quero fazer um termo de acordo, onde a minha proposta de um termo de acordo é esta. Envia termo de acordo por escrito. Você pega o termo de acordo e fala assim, a diretoria do hospital Albert Einstein. Entendi. Então não é o Einstein que propõe isso, é a família que está propondo. É a família que propõe. Eu não sei o que você quer, eu não posso te propor. Nós viemos aqui querendo entender o que aconteceu. Eu quero que você faça um termo de acordo, onde você... A proposta pode falar assim, eu não aceito o teu termo de acordo, ou posso fazer uma contraproposta para aquilo que você quer. Se você me fizer uma proposta e eu falar, a tua proposta é exagerada, eu posso fazer uma contraproposta para você, você fala, aceito ou não aceito a tua contraproposta e a gente fecha um termo. Se você não aceitar, você está entrando com a ação e vamos resolver isso de uma forma onde não existe nenhum acordo que não seja bom para as duas partes. Claro.
Acordo, negociação tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom para você e bom para mim. Eu não quero nem justificar o ato, eu não estou aqui porque eu não participei desse processo. Acho que está claro, doutor. A gente agradece muito de novo o tempo de vocês, obviamente. Eu não participei do processo, eu estou te falando que eu queria muito ter... porque se a gente tivesse errado, a gente ia melhorar o processo. Isto que aconteceu com o Arthur, a gente é uma fragilidade, é um evento que a gente está correndo o risco de acontecer de novo com a gente, dentro dessa instituição. Porque se a gente pudesse fazer alguma coisa diferente do que a gente fez... Isso é uma pergunta importante. Vocês refariam da mesma forma? Se tivesse um nenê com anemia falciforme, uma criança... Eu sou obstetra há 45 anos. Eu fui chefe de uma maternidade durante 18 anos. Eu tive um caso na minha vida de anemia falciforme em gestante, onde ela internou no meu hospital. Ela tinha perdido um nenê por anemia, teve uma crise de falcização, o nenê morreu. E eu falei, olha, quando chegar com 7 meses eu vou te internar no hospital, vou hidratar, vou cuidar de você e você vai ficar na minha observação, olho em cima, internada, tá? Convênio cobre, tudo bem. Ela estava internada, eu estava de plantão, a enfermeira falou, doutor Luiz, corre aqui. 40 minutos antes tinha escutado o foco, o nenê estava ótimo. Cheguei lá, tinha perdido o nenê. Ela teve uma crise de falcização dentro do hospital, internada, hidratada, com a melhor qualidade. Passou 2 anos, aconteceu outra gestação. Ela veio, perdeu outro nenê com uma crise de falcização, internada, hidratada, sendo cuidada na minha barba. Ela perdeu 2 nenês internados dentro do hospital, internada, hidratada, sendo cuidada. Então, ela falou, doutor, não vou tentar mais, chega. Os cuidados todos que eu precisava tomar, tomei, não tive a felicidade de ter um nenê. Então, se tivesse que acontecer de novo aqui no hospital, tudo que foi feito seria feito de novo, porque você fala assim, existe algum processo de melhoria que poderia ser instalado no hospital? Tudo que precisava ser feito foi feito, porque a gente pesquisou em todos os lugares do mundo e não tem nenhuma coisa diferente que poderia ser feito. Se precisa ser feito uma endoscopia numa criança com anemia falciforme, vai ser feito do mesmo jeito, tá certo? Vai ser o histórico, a avaliação. Doutor, eu entendo o seguinte, eu entendo a sua postura, o senhor está aqui na posição de defender a instituição. Não. Eu estou aqui, Está claro, doutor, não precisa... Eu entendo, doutor, pela via transversa é isso que a gente está fazendo aqui. Cada um de nós tem um lado, uma posição. A posição do doutor conflita bastante com a última reunião que foi feita, quero deixar isso bem claro. Eu estou te dando opções de conduta. Eu não participei do processo de investigação. Nessas opções de conduta eu entendo, nós respeitamos. Acho que o que fica claro aqui hoje é assim, se a família quiser, existe uma possibilidade de apresentar uma proposta e o mais é isso, o Einstein não vai... o que eu estou colocando é o seguinte, nos estranha a postura, eu entendo, o doutor está na postura de advogado, mediador. Do outro lado. Mediar, ok, vamos colocar assim. Mas a postura que está sendo colocada hoje é, inclusive, muito diferente da postura da reunião anterior. Eu não vi na reunião anterior, eu não sei o que foi falado. Eu entendo. É que, assim, a conclusão... Foi a colocação que... a conclusão, assim, o que me transparece muito claramente é assim, a reunião anterior, ela não... sem dúvida alguma, não me transparece que os profissionais que estavam aqui na última reunião afirmariam tão categoricamente que tivessem a possibilidade de voltar no tempo, fariam a mesma coisa da mesma forma. Para colocar dessa forma. Entendeu? Me pareceu muito claramente que foi colocado que a forma seria diferente, que as questões seriam diferentes e que tudo mais. Agora eu entendo a postura e é isso. Também não adianta a gente... ficar aqui, ficar nesse debate. Está claro a postura do Einstein? Concordo. Acho que é o que a gente tinha que conversar, a gente conversou, entendemos tudo. Só realmente ainda pediria que vocês revisassem essa... Nós, de novo,
tudo que a família quer, o Arthur bem de novo. Deixa eu te falar, você E tem... entender o que aconteceu. Ele tem a médica dele, que tá lá na UTI, ele está vendo como o nenê está sendo cuidado lá, tá certo? Todos os cuidados, tudo aquilo que precisar. Se ele precisar de alguma coisa fora de tudo que está sendo lá, tem o SAC, tem a Débora, tudo que precisar ele vai ser atendido, sem dúvida nenhuma aqui dentro. Se ele precisar de alguma coisa fora de tudo aquilo que está sendo oferecido, a hora que ele chegar aqui, ele vai ter. Não vai faltar nada para esta criança, tá certo? Então, enquanto ele estiver Durante aqui, a internação. durante essa internação, ele vai ser bem atendido com toda a qualidade possível, como sempre foi. O que aconteceu lá, segundo os estudos que fizeram, foge a tudo aquilo que eles esperavam que tivesse acontecido. Não era aquilo que deveria ter acontecido, não era aquilo que eles esperavam. O que aconteceu fugiu a todas as regras e as normas e tudo aquilo que existe na literatura médica, tá certo? Não se esperava, não se conhecia, nunca viram aqui no hospital um caso igual. Nunca viram, nunca aconteceu. Procurando nos outros livros, claro. Não, por favor, pode concluir, doutor, depois Então, eu gostaria de eles esclarecer nunca uma acharam. dúvida. Se é uma coisa, se é um evento que nunca aconteceu e aconteceu agora, esse caso vai ser relatado em literatura médica para falar, teve um caso de uma criança que teve uma crise de falsização, a gente vai protocolar esse caso, que é um evento que aconteceu. Isto pode acontecer, que em futuras pessoas que fizerem este procedimento, em pessoas com anemia falciforme, isso é um risco que, se a gente tentar estudar, fazer pesquisas e ver o que poderia ser feito a mais para que isto não acontecesse, isto vai ser feito. Então vão estudar, vão consultar o que poderia ser feito, que exames poderiam ser feitos, se teve alguma falha. Dentro do que foi estudado e feito até hoje, os protocolos normais foram seguidos. Então, em inglês, é um evento que eles chamam near miss, que nunca aconteceu. Então, é estudado. A gente até informa isto para os órgãos de qualidade. Aconteceu um evento único, primeiro, não tem na literatura, e que aconteceu aqui. Teve uma crise de falsização durante a endoscopia. Agora a minha pergunta, doutor. Desculpa, mais uma pergunta que sou... Imagina. Eu estou tentando entender. Claro. O doutor está me dizendo que é um primeiro caso, não está descrito na literatura, que foi conversado com equipes médicas de diferentes especialidades. Não é? Não precisa. Louvável isso. O que me espanta é que, havendo todas essas conversas, né, de um caso que pode ser descrito em literatura por aparentemente ser um primeiro evento, isso foi feito em bate-papos médicos, nada foi relatado, nada foi descrito, mesmo diante da situação. Michele, quando a gente estuda um evento e acontece um evento, a gente, na instituição inteira existem protocolos de conduta. Deixa eu só acabar de falar tudo antes, só para eu concluir aqui, dentre todos esses protocolos de conduta médicos do Einstein, falta um protocolo de conduta, que é o respeito à família. Claro. Essas informações propositalmente desencontradas, porque não me parece possível que o doutor eu não tenho conhecimento do caso, aí chega uma outra reunião, um outro médico, não, mas porque eu não participei, nunca ninguém sabe de nada. E qual é a resposta para a família até hoje? Já se decorreram 75 dias, doutor, 75 longos dias. Eu acredito que para um profissional, quando não existe respeito, quando não existe ética, seu diploma para mim não passa de um pedaço de papel. O que vocês estão fazendo aqui é um desrespeito à família, eu quero deixar isso muito claro. E a gente ainda aguarda o resultado dessa investigação. Tá, deixa eu te Porque falar. eu tenho certeza que isso não passou de bate-papo, isso foi sim, Michele, relatado em algum momento e a gente tem direito a eu estou isso. te falando o seguinte, que essa reunião é a nossa última reunião. Sim. Tá certo? As investigações dos grupos que estudaram, eu não sou funcionário, não participo no estudo, eu só recebi a informação. Sim, que eles são não todos chegaram. assim, doutor, são todos Então, assim, ninguém sabe das informações, ninguém a desse tua setor. fonte de informação é entendo. o médico, teu médico que está cuidando do neném.
O médico é a pessoa de confiança que está cuidando da criança. Então, resultado de investigação, quem pode pesquisar tudo isso é ter um médico que está aqui dentro o tempo inteiro, que está aqui, que fala com as equipes, que conversa, certo? Ele é a tua informação. Doutor, o que foi visto, o que foi achado, essa é a tua informação que você tem, você fala com ele o dia inteiro, você tem 24 horas por dia para falar constantemente com o médico. As reuniões foram feitas, nas pesquisas foram feitas, onde eles foram avançando, e hoje é muito fácil hoje em dia, qualquer pessoa que é leiga, não precisa nem ser médico ou farmacêutica, entra na internet e vê se tem algum caso de falsização numa endoscopia em anemia falciforme. Pois é, o senhor citou um ponto. Eu sou leigo. Eu sou pai do Arthur. Você é um cara que entende muito. Não, eu sou leigo, eu não sou médico, eu não estudei para ser médico, tá certo? Mas o que o senhor está me dizendo que não há na literatura médica. Eu estou aqui com meu filho há 75 dias, eu fiz até então muitos estudos acerca da doença do meu filho, e quando teve essa intercorrência, eu fui estudar ainda mais. E o que o senhor está dizendo aqui, tentando nos convencer de maneira bastante contraditória, é terminantemente oposto ao que eu localizei. Se o senhor me perguntar, achei. Você achou? Eu achei. Em endoscopia? Em endoscopia. E eu digo mais para o senhor, eu sei qual era o procedimento que deveria ter sido adotado. Mas o senhor está dizendo para mim que faria tudo igual. Então eu peço para o senhor que o senhor reúna a sua equipe médica ou o seu grupo de estudos e volte a investigar para evitar que isso aconteça novamente com outras pessoas. Eu acho que o senhor já se posicionou, o hospital já se posicionou. Eu acho que a partir de agora essa discussão fica infrutífera. Tá, eu acho o seguinte, se você achou um caso, eu acho que isso é um argumento fortíssimo para você entrar com uma ação. Porque você vai pegar o teu caso que você achou e vai anexar no processo. E essa é a tua prova. É a tua prova que existiu e que o hospital agiu errado. E você vai ganhar ação. Se você achou, você vai colocar no processo. Toda a questão aqui não é dinheiro, não. Não é eu não estou falando que é dinheiro. A questão aqui não é dinheiro. Mas eu nunca o doutor sabe como está o Arthur? Eu estou falando que eu... Antes de vir até aqui, o doutor perguntou como está o Arthur. Eu sei. Falta tanta informações assim para vocês que vocês não têm ideia de como está o meu sobrinho. Diz que o Arthur bem e que é justiça. Eu posso te contar como está o meu sobrinho, doutor? Eu sei. Doutor, quer saber? Mas eu sei como está. Como o doutor chega aqui e fica falando em processo? Eu estou te falando as suas opções de conta. Alguém aqui falou em dinheiro para o doutor? Doutora, assim, tem coisas que são assim. Veja, o senhor foi escalado e se apresentou aqui como um perito judicial. Então o senhor foi escalado pelo Einstein, isso já é emblemático do ponto de vista para te dar uma opção, eu te dei uma opção de acordo, de um termo, né? Eu entendo, doutor, eu entendo, mas assim, é emblemático para a família, isso já é emblemático. Segunda coisa, e aí eu estou falando agora como advogado de pacientes, claro. Eu fico sempre pensando o seguinte, jamais, se alguém tivesse chegado no Cleiton e dito para o Cleiton, ao fazer esse exame seu filho corre os riscos XYZ, você consente que ele faça sim ou não? Eu tenho absoluta certeza que jamais o Cleiton consentiria com esse risco se tivesse sido esclarecido a ele. Então, quando o Einstein diz assim, que o doutor hoje aqui fala em nome do Einstein, quando o Einstein diz assim para mim, nós não faríamos nada diferente, eu entendo a postura do doutor como alguém que não quer, que pode, inclusive, não vou dizer que não quer, mas que pode, inclusive, estar falando numa situação de defesa de um hospital, de uma instituição, e não quer gerar uma prova, etc. Está tudo certo. Mas eu peço encarecidamente que se há algo a ser revisado, que essa seja a primeira questão. Porque se ele soubesse de qualquer possibilidade deste risco, ele, sem dúvida alguma, não o consentiria, ao menos não de imediato, sem fazer uma avaliação, sem conversar com profissionais e sem entender. Como é que a gente faz um termo de consentimento informado, Paulo? Quando a gente tem relatos de eventos errados que já aconteceram em eventos anteriores. Não necessariamente. Você fala, os riscos que podem acontecer são A, B, C, D e E. Se tem um evento que não está descrito na literatura e nunca aconteceu, a gente não coloca no termo de consentimento. Eu entendo, doutor, que o termo de consentimento não precisa tratar de absolutamente todos os riscos. Eu entendo isso. Eu entendo que se a gente for pegar a literatura médica e traduzir para um papel
todos os riscos, talvez a gente tenha que fazer o paciente assinar um compêndio. É verdade. Mas, evidentemente, então, assim, essa é uma questão. Nenhum de nós aqui falaria esta bobagem. Claro. Mas, evidentemente, nem os riscos mais básicos, a família... O Cleiton mesmo, quando ele chegou no escritório, a primeira coisa que ele disse foi: eu jamais imaginei que algo semelhante ou algo nesse sentido pudesse acontecer. Claro. Então, assim, estamos aqui tratando em abstrato, não vamos falar do Arthur nesse momento. Vamos pensar o seguinte aqui, que o Einstein reveja a posição, então, ou que as próximas crianças, que os próximos pais, então, ao menos tenham isso dentro de um termo de consentimento. Com certeza, Não é? com certeza. Porque esse tipo de coisa não pode. Agora que aconteceu este evento, isso está incluso, com certeza absoluta. Bom, eu acho que eu agradeço muito mesmo. O Cleiton está emocionado, eu queria muito realmente poupá-lo, porque a frustração é muito grande. Infelizmente, eu tenho uma profissão chamada gerenciamento de projeto. Então, eu sinto falta de ata de reunião, sinto falta de documentação, sinto falta de que o hospital promete coisas e não entrega. Isso é muito doloroso para nós. Porque a gente sai dessa reunião sem saber. Mais uma O vez. Cleiton, eu vou colocar mais uma coisa. O Cleiton sentiu, naquele momento da cirurgia, que estava acontecendo alguma coisa errada. E isso está sendo ignorado de uma maneira muito forte aqui. Mas eu estou entendendo a sua posição. Eu acho que é melhor a gente não prolongar mais esse assunto, que é muito dolorido. Eu só realmente gostaria que então, o hospital formalizasse a posição, de novo, porque eu sou gerente de projeto, assim como o Cleiton é. Eu não vejo ata de reunião, não vejo documentação, não vejo nada formal. E aí, se o senhor está dizendo a última reunião, ok, então lá veremos uma ata, alguma coisa e vida segue. Precisamos analisar, obviamente, o que é melhor para o Arthur, o que é melhor para a família. E eu agradeço, né, doutor? Acho que Sim, é isso, né? agradecemos. Que é muito sofrido. É muito sofrido. Meu brother aqui... Ninguém gostaria de estar na posição do Cleiton. Sei que é extremamente... Não existe pior coisa dor do mundo. maior na Terra do que você ter um filho nessa situação. Nada, não Sem existe, dúvida. tá certo? Acho que a maior dor que um pai pode ter. O hospital, nenhum médico age, você sabe, está escrito, nenhum médico age por dolo ou má fé, nenhum. Os eventos que acontecem fogem à vontade. O hospital no todo, ele age com a melhor qualidade, ele é cadastrado na busca da qualidade. A nossa luta constante, antigamente, era porque o hospital tinha aparelhos diferentes. Hoje, o nosso processo é buscar sempre a melhor qualidade de atendimento. Existem eventos catastróficos, como esse que aconteceu, que foge à nossa expectativa e aquilo que a gente poderia ter prevenido. Se a gente tivesse a mínima suspeita que isso poderia ter acontecido, a gente teria feito do fundo do coração aquilo que fosse possível para isso não acontecer. Isso é triste para a instituição. Isso é relatado numa reunião no grande anfiteatro com 500 pessoas, médicos e gerentes. É relatado e aberto, não é escondido, para que todos saibam o que aconteceu e como que a gente gerencia. Mostra-se os trabalhos feitos, as buscas apresentadas e aquilo que o hospital encontrou das áreas que pesquisaram e buscaram. Cada um tem as suas pesquisas, as suas avaliações, e aí eles vão levar e vão apresentar. Existe uma reunião periódica para apresentar os eventos adversos, para que todos no hospital aprendam esses eventos adversos, tá certo? Só assim se melhora. O hospital gerencia os seus erros e as suas falhas baseadas num livro que chama Errar é Humano, que é americano, que está disponível na internet, To Err is Human, tá? Está escrito, disponível na internet. Se você ler como que são gerenciados os erros e as falhas nas grandes empresas do mundo, tá certo? Não conheço o livro. To Err is Human. Está disponível na internet. Você nem precisa comprar, você consegue ler na tela. Negligência também entra, doutor, em errar é humano? A negligência faz parte do erro. Negligência, imperícia e imprudência. Quando existe o erro confirmado, sim. Existe a negligência, imperícia e imprudência. São as três fases do erro humano, tá? Não só médico, de todos. Tá? Tá bom. Dr. Luiz Rosman, muito obrigado. Tá bom. Eu queria agradecer a presença de vocês. O meu coração permanece aqui no hospital. Eu entendo que o senhor entrou aqui, os senhores entraram aqui na intenção de defender o hospital, desconsiderando a figura
humana, mas Não é, eu não é entendo isso que eu sinto. Eu Cleiton. entendo. Eu sinto a tua dor, eu sinto. Não, o senhor não sente a minha Não dor. sente. Não me diga que o senhor sinta a minha dor, porque o senhor não Sente sente a minha sim, dor, não sente a dor da minha família. Tá bom. E todas as reuniões que eu tive até aqui, essa é a terceira. Em cada uma das reuniões Te prometeram uma me coisa prometeram uma diferente. coisa diferente que não aconteceu. Então, muito obrigado. Daqui para frente a gente segue. Muito obrigado.